Fala pessoal, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo acerca do modelo de profeta provado por Deus que a Bíblia nos apresenta. No vídeo anterior eu falei do falso profeta, eu fiz um contraponto e usei o exemplo de Balaão. Eu disse que Balaão ele era assertivo nas suas profecias, tinha ouvidos abertos para o sobrenatural, tinha visão aberta para o sobrenatural. Balaão foi usado por Deus porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus ia sobre Balaão e ele profetizava movido pelo Espírito de Deus. Foi Balaão quem disse: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E Balaão viu Jesus, sim, ele viu a glória futura de Israel. Mas eu disse também que diante de tudo isso, Balaão não era um verdadeiro profeta. Por quê? Por causa das suas intenções, por causa do seu coração. Balaão não queria revelar o coração de Deus aos homens. Lembra que eu disse que o verdadeiro profeta revela o coração, a vontade de Deus aos homens? Então Balaão ele não queria revelar a vontade de Deus. Ele queria revelar o que pediam a ele em troca de dinheiro. E até mesmo quando ele era obrigado, quando ele era movido por Deus a revelar o coração dele de fato às pessoas, nesse caso a nação de Israel, ele fazia isso movido pelo interesse de ganhar dinheiro. O verdadeiro profeta, como eu disse, não pode profetizar para se beneficiar, seja financeiramente, seja para ter fama, para ser reconhecido. O verdadeiro profeta tem que profetizar com o sentimento de servir. E então, falando agora do verdadeiro profeta, eu gostaria de ler com vocês algo incrível e eu acho que é a descrição perfeita do verdadeiro profeta, porque esses versículos da Bíblia, nesse texto, fala de um verdadeiro profeta. E eu acho que ele tem que ser o nosso espelho. Acho que nós temos que passar tudo que nós vemos por um filtro. Porque, meus irmãos, Deus ele não se impressiona com a oratória de alguém, não se impressiona com a boa capacidade de falar, com o intelecto. Não estou dizendo que nós não temos que buscar, estudar e ter conhecimento. Mas Deus ele está principalmente olhando para o nosso coração. Não adianta nada ter uma boa oratória, não adianta nada fazer milagres e ter visões e profetizar como Balaão, mas estar com o coração predisposto a se beneficiar, ganhar algo em troca e não a fazer a vontade de Deus. Pois bem, o texto é Filipenses 2, do versículo 4 em diante, diz o seguinte: não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que este tem que ser o nosso exemplo maior de verdadeiro profeta. Eu acho que esse tem que ser o nosso filtro, ter humildade de coração. Sabe, não adianta nada você ver alguém profetizando e revelando, mas não ver nele humildade, não ver nele o caráter e não ver nele o coração de Cristo Jesus. Este tem que ser o nosso filtro. Nós precisamos, como profetas de Deus, ter o coração humilde, não se beneficiar com aquilo que Deus nos dá, porque Deus ele dá ferramentas, ele dá dons aos seus para que a fé seja crescida, para que haja cura, para que pessoas se rendam aos pés de Jesus. Mas tudo isso tem que ser usado com o sentimento de servir as pessoas, com o sentimento de amor, não de benefício próprio. Então, dito isso, eu gostaria de dar um exemplo do verdadeiro profeta. E o exemplo que eu gostaria de dar é Estevão. Estevão, ele não era um cara conhecido, famoso como Balaão. A Bíblia não diz quem era seu pai, a Bíblia não diz quem era sua mãe, a Bíblia não diz que Estevão profetizou e acertou nas suas profecias, mas a Bíblia diz algo a respeito de Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um homem, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da sabedoria de Deus, com o coração predisposto a fazer a vontade de Deus. E vamos então entender um pouco mais a respeito de Estevão usando o livro de Atos. Atos no capítulo 6 vai dizer o seguinte: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram a reunião com todos os discípulos e disseram: nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se converteram. Então a história de Estevão começa no meio de um problema na igreja primitiva, a igreja fundada por Jesus, a igreja dos 12, dos apóstolos. E o problema qual era? Como nós lemos na Bíblia, é que tinha o problema de distribuição de alimento, na assistência social. As mulheres dos gregos não recebiam o devido alimento, somente as mulheres dos hebreus, dos judeus, estavam sendo alimentadas. E então eles levantam esses 7 diáconos, e dentre eles a Bíblia diz que tinha Estevão, homem cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, cheio do poder de Deus. E sabe, Estevão foi levantado como um dos primeiros diáconos para servir às mesas, mas Estevão ele não conseguia, ele não pôde se conter no só levar alimento. Olha o que diz sempre no capítulo 6, no versículo 8 em diante. Estevão, um homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Estevão, por onde ele passava, ele estava realizando milagres. Eu imagino Estevão levando comida para as viúvas e parando e orando, e pessoas sendo curadas, aleijados se levantando, cegos vendo. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito de Deus. Mas acima de tudo, Estevão, tudo aquilo que ele fazia não era para se beneficiar. A Bíblia não fala que ele era nem mesmo conhecido, mas a Bíblia diz que esses sinais aconteciam. E qual era a intenção do coração de Estevão? Revelar o coração de Deus, curar em nome de Jesus, libertar em nome de Jesus, para que o Evangelho fosse propagado. Mas sabe, diante de tudo isso, se levantam pessoas com, a Bíblia vai dizer, inveja de Estevão. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas, esses homens que tentavam discutir com Estevão, não podiam discutir com ele, porque o tamanho era a sabedoria que era sobre a vida de Estevão, porque ele era movido pelo Espírito. Então esses homens começam a trazer falsas acusações contra Estevão, eles conseguem convencer alguns homens a mentir a respeito dele, dizer que ele estava blasfemando contra Deus, que estava blasfemando contra as leis de Moisés, e Estevão ele é levado a julgamento. E aqui acontece algo muito lindo, olha o que diz no versículo 15, sempre do capítulo 6. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão estava sendo julgado injustamente. A Bíblia diz que foram levantadas falsas testemunhas para estar julgando ele. Essas falsas testemunhas conseguiram ali provocar uma agitação no meio dos líderes religiosos daquela época, dos mestres da lei. E então eles levaram Estevão diante do sinédrio, diante do conselho, e quando eles olharam para Estevão, aqueles que acusavam Estevão viram o rosto dele como o rosto de um anjo. Como é difícil se parecer com Jesus diante de nossos acusadores. Sabe, tantas vezes nós sofremos coisas muito menores, acusações muito menores, talvez alguém pisa no nosso calo, por assim dizer, e nós já queremos revidar, nós queremos já, dar o troco. Mas a Bíblia nos ensina, através da vida de Estevão, que nós devemos nos parecer com Jesus até mesmo nas nossas acusações. E, tem algo muito lindo no capítulo 7, eu não vou ler ele todo porque são mais de 50 versículos, mas vou ler o versículo 1, que diz algo muito lindo, e é onde eu vejo, nitidamente, Estevão como um verdadeiro profeta, porque ele revelava o coração de Deus sem o desejo de receber algo em troca. Olha o que diz, versículo 1. Então o sumo sacerdote lhe perguntou a Estevão sobre as acusações que estavam fazendo sobre ele no caso. Essas acusações são verdadeiras? E aí eu não vou ler, mas eu vou relatar para vocês resumidamente o que acontece. Estevão está diante do conselho, falsas acusações sendo lançadas contra ele, ele corria o risco de ser preso ou até mesmo morto. E o que ele faz quando perguntam para ele se era verdade essas acusações? Se fosse eu ou você, provavelmente, talvez a gente iria rebater as acusações. É normal quando você vai diante de um juiz, e ainda mais por falsas acusações, e rebate, olha, não é verdade, você se preocupa. A Bíblia não diz que Estevão, porém, se preocupou em se defender, ele não teve por importante o que pensavam sobre ele, não teve por importante a sua reputação. A Bíblia diz que quando eles perguntam para Estevão, é verdade essas acusações? Estevão ele começa a pregar. Ele começa a pregar para judeus e ele começa a contar a história dos judeus.
ele começa a dizer ao povo, começa a lembrar o povo da história de Abraão e a promessa, Isaac, Jacó, e aí ele fala de José, depois ele fala de Moisés no Egito, ele vai falar também de Davi, o tabernáculo, Salomão, sabe? E Estevão ele começa a pregar algo que aqueles homens já conheciam, e depois dessa pregação ele fala: homens de coração incircunciso, vocês perseguiram os profetas, vocês mataram Jesus, arrependam-se. Sabe, ele revela o coração de Deus através de uma pregação naquele momento. Qual era o coração de Deus para aqueles homens? O que Deus queria? Castigá-los, matá-los? Não, Deus queria que fosse gerado arrependimento no coração deles. Toda essa pregação de Estevão não foi para dizer: vocês precisam morrer, vocês vão morrer porque vocês mataram Jesus. Não, a pregação de Estevão era: arrependam-se. Meus irmãos, esse é o coração de Deus para toda a humanidade. Redenção, arrependimento. Nós seremos somente redimidos se nós nos arrependermos. E Estevão, ele revela a vontade de Deus. Arrependam-se, arrependam-se, largue todos os títulos, deixe todo o egoísmo, deixe tudo aquilo, sabe, todo esse lixo humano, toda essa bagagem. Arrependam-se, porque Jesus, por meio do seu sacrifício, ele salva. Porque por meio do sacrifício de Jesus vocês têm perdão. Uau! Estevão revela o coração de Deus diante daqueles homens. Esta é a evidência de um verdadeiro profeta. O coração de Estevão não estava apegado aqui, já não tem a ver com dinheiro, mas ele não estava nem aí com o que iria acontecer com ele. Ele revelou o coração de Deus àqueles homens. Estevão, ele era um cara que caminhava em humildade, servia às mesas, e enquanto isso pregava o evangelho, sinais e maravilhas aconteciam. Este é o modelo de verdadeiro profeta que a Bíblia aprova, que a Bíblia nos apresenta como aprovada por Deus. Homens e mulheres que têm o coração voltado a fazer a vontade de Deus, que não estão querendo nenhum benefício, que não estão querendo nada em troca, somente levar o evangelho da salvação. E eu deixo vocês com essa palavra e espero vocês no próximo vídeo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um abração e tchau, tchau.